Irmãos, eu queria convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de Filipenses, na epístola de carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Nós vamos expor hoje os versos de 1 a 7. Filipenses, capítulo 4, versos de 1 a 7. Enquanto vocês abrem, eu vou iniciando e daqui a pouco a gente lê juntos. Vamos começar pelo versículo 1, tá? No final do ano passado, eu não sei se vocês acompanharam, mas uma trend fez muito sucesso nas redes sociais. A frase que viralizou, na verdade, a pergunta que viralizou e que muitos publicaram nas redes sociais foi: como vou ser triste em 2024 se... reticências. E aí o objetivo de quem compartilhava essa trend era completar essa pergunta listando as coisas que lhes fizeram felizes em 2024. Vocês também entraram nessa onda, não foi? O pastor Renan está me olhando com a cara que se tivesse Instagram ele não tinha deixado passar essa não. Mas o que foi que vocês listaram? O que foi que fez de 2024 o ano de vocês felizes? E mesmo se vocês não compartilharam, mesmo se vocês não têm Instagram, o que lhes levou a chegar em 2025 e concluir que 2024 foi um ano que valeu a pena? Terá sido uma nova oportunidade de emprego, ou a boa nota que alguns alcançaram no Enem, a aprovação no concurso público, a chegada tão sonhada do primeiro filho, ou talvez o casamento que parecia que não ia acontecer, mas finalmente aconteceu. Paulo, irmãos, ele fez uma trend muito parecida ao final do primeiro século. A rede social da época não foi o Instagram, claro, mas foram as suas cartas às igrejas, em especial a sua carta aos Filipenses. Nela, Paulo também listou as razões pelas quais ele não poderia ser alguém triste. E mais do que isso, ele convidou os filipenses a se lembrar que também não poderiam ser pessoas tristes, mas que deveriam se alegrar sempre. E aí eu os convido a ler comigo o versículo 1 do capítulo 4 de Filipenses, onde o apóstolo diz: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Oremos, irmãos. Pai, eu quero colocar-me diante de Ti e colocar a Tua igreja, Senhor, diante de Ti neste momento, para que Tu possas, através da Tua palavra, nos instruir e nos dar vida, Pai. Nos ensinar a ser cristãos maduros e frutíferos para a Tua glória. Nos ensina hoje, Pai, através da Tua palavra. Nós confiamos no Teu Espírito para iluminar a nossa mente e os nossos corações. É assim, Senhor, que nós Te oramos e já Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, a motivação no coração de Paulo para escrever a primeira carta aos Filipenses, a sua carta aos Filipenses, foi basicamente duas. Paulo tinha a intenção, primeiramente, de agradecer àquela igreja por um suporte financeiro recebido. Por outro lado, Paulo também tinha a intenção de fortalecê-los com as suas palavras pastorais, por causa de fortes ataques doutrinários que aquela igreja vinha sofrendo. Diversos falsos mestres, diversos intrusos estavam inseridos naquela igreja, tentando fazer com que os filipenses vacilassem, com que os filipenses tropeçassem na fé, quem sabe até desistissem da caminhada cristã. E Paulo, com a sua carta, tenta combater isso. E os argumentos que ele usa, ou melhor, as ferramentas que ele vai usar, são as mesmas que ele já usou com várias outras igrejas. Com os romanos, com os colossenses, com os coríntios e tantas outras formas. O que Paulo vai fazer, irmãos, vai ser lembrá-los de que em Cristo eles já não são as mesmas pessoas. Em Cristo eles foram libertos do pecado. Em Cristo eles ganharam vida espiritual. Em Cristo
eles foram adotados na família de Deus, receberam uma nova cidadania celestial e, principalmente, em Cristo, eles tiveram a lei do Senhor inscritas em seus corações. E isso significa que não só as atitudes externas dos filipenses mudaram e deveriam ser diferentes dos ímpios, mas principalmente os seus sentimentos e as motivações mais profundas dos seus corações deveriam ser transformadas e direcionadas agora para a glória de Deus. Portanto, meus irmãos, a restauração do nosso relacionamento com Deus, conquistada por Cristo, ela transforma não só os sentimentos que temos em relação a Ele, mas também os sentimentos que nós temos em relação a nós mesmos e ao nosso próximo. E que sentimentos são esses que são transformados pelo Espírito Santo? Que tipo de relacionamento tem os cristãos que vivem agora a nova vida em Cristo? É isso que vamos ver com o auxílio da carta de Paulo aos Filipenses. E nesta exposição nós pretendemos perceber que o Espírito atua, transformando sentimentos comuns em virtudes do Espírito Santo, em características que vão completar aquilo que Paulo chamou de o fruto do Espírito Santo em Gálatas 5. E aí eu convido vocês a voltarem ao texto. E agora nós leremos do versículo 1 ao versículo 3, onde Paulo vai dizer: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho e com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. Se vocês perceberam, Paulo começa o seu argumento, o fechamento da carta aos Filipenses, no capítulo 4, com a palavra portanto. E essa palavra tem a função, ela vai exercer a função de conclusão das ideias que Paulo expôs nos capítulos anteriores. Depois, como eu falei, de agradecer pela oferta recebida pelos filipenses e de dar o seu testemunho pessoal àquela igreja, Paulo vai concluindo os seus argumentos, incentivando aqueles irmãos à unidade entre eles, a unidade dentro da igreja e fazendo importantes exortações aos crentes de Filipos. Mas percebam, irmãos, que apesar da urgência do assunto que Paulo está tratando aqui, ele não faz isso de qualquer forma. Paulo faz questão de deixar explícito, de tornar claro o grande afeto e o grande amor que tem para com os filipenses. Isso fica claro na forma que ele trata os filipenses, quando ele chama eles de irmãos a quem amo e de quem tenho saudades. Não pensem que esse termo que Paulo utiliza vai soar como uma bajulação de quem acabou de receber uma oferta financeira. Mas pelo contrário, irmãos, esse tom amoroso e carinhoso com que Paulo se dirige aos filipenses soa como amor verdadeiro, porque Paulo vê e tem pelos filipenses um amor paternal, um amor porque ele considera os filipenses seus filhos na fé. Os filipenses são os primeiros frutos do ministério apostólico de Paulo. É tanto que ele conclui dizendo: vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor. E percebam que as palavras de Paulo, elas não estão apenas cheias de afeto, cheias de amor e cheias de carinho, mas as palavras de Paulo estão cheias de intencionalidade, irmãos. Se vocês perceberam, no versículo 2, ele fala de um conflito que estava havendo dentro da igreja. E a intenção dele é combater essa divisão. Se perceberem, existe aí um conflito não resolvido entre duas irmãs, Evódia e Sintique. E apesar de não sabermos bem qual é o motivo que levou a esse conflito,
o que sabemos, o que o apóstolo deixa claro em suas cartas é que não se trata de duas irmãs estranhas, não se trata de duas pessoas estranhas, ou mesmo de um crente ímpio e outro santo que estavam tendo algum conflito, mas se tratam de duas crentes verdadeiras, cooperadoras na causa do Evangelho, como o próprio Paulo vai dizer. E por isso que Paulo insiste que isso não cabe mais àqueles irmãos, porque a nova vida pautada em Cristo, irmãos, ela deve ser de amor entre a igreja. Quando somos restaurados, quando somos regenerados por Cristo, já não há mais espaço para dissensões e para vaidades pessoais, porque agora nós já não somos vários, mas nós somos um único corpo e com um único objetivo também: glorificar a Deus. E por isso que toda contenda, quando surge em meio a nós, irmãos, ela deve ser considerada minúscula, ela deve ser considerada pequena e deve ser resolvida sempre sob a mediação do amor. Amar, se perceberem, é aquilo que resume a vontade e o mandamento de Deus para nossas vidas. Nós somos instruídos primeiramente a amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo e acima de todos. Mas logo em seguida somos instruídos a amar nosso próximo como a nós mesmos também. E apesar de serem formas distintas do amor, um amor vertical de Deus para conosco, de nós para Deus, e um amor horizontal entre os irmãos, uma forma não existe sem a outra. O amor ao próximo, irmãos, é o que valida a nossa devoção a Deus. Da mesma forma, o nosso amor a Deus é a fonte de onde vai jorrar o verdadeiro amor ao nosso próximo. E o amor, como essa evidência de salvação, é algo tão distintivo e tão essencial ao caráter cristão e à vida cristã, que essa não é a primeira vez, nem a única, que Paulo vai dar tamanha importância ao amor. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no famoso capítulo 13, ele vai encerrar dizendo: agora existem estas três coisas, a fé, a esperança e o amor, porém a maior delas é o amor. Outra vez, escrevendo aos Colossenses, Paulo vai dizer: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Elo perfeito, nós podemos tomar a ajuda de outras traduções e entender como aquilo que une todos nós em perfeita harmonia, ou ainda, aquilo que une perfeitamente todas as coisas, ou é o vínculo da perfeição. E sendo o amor esse vínculo perfeito que une todos nós em perfeita harmonia, o amor, irmãos, ele é a virtude, ele é a característica que abre caminho para todas as outras virtudes. Portanto, o amor, ele vai além de uma característica, ele vai além de um sentimento, porque o amor, ele é um verdadeiro motor que move e impulsiona todas as outras virtudes e todos os outros sentimentos restaurados pelo Espírito Santo. Por isso que o amor cristão, ele sempre resulta em ações práticas de nossa parte. O mais importante gesto, irmãos, de quem tem o amor cristão amadurecendo dentro de si, é a doação. Olhem para os exemplos que vimos no texto. O amor de Paulo para com os filipenses, ele é expressado através da doação no cuidado pastoral do apóstolo para com os filipenses. Por outro lado, o amor dos filipenses para com Paulo, ele é demonstrado através da doação financeira para o sustento das necessidades do apóstolo Paulo. Mas quando olhamos para Cristo, nós vemos a definição perfeita, que o amor cristão, que Cristo expressou por nós, ele foi através da doação sacrificial de sua própria vida. Em 1 João, capítulo 3, verso 16, o apóstolo vai nos dar uma ideia do que é o amor, quando ele vai dizer: nisto conhecemos o que é o amor,
Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. E aqui eu confesso a vocês que seria mais fácil se o apóstolo tivesse dito: ame seus irmãos apenas com seus bens materiais, ou ame seus irmãos apenas com suas orações, ou ame seus irmãos apenas com seus conselhos. Mas a ordem e os exemplos são claros, irmãos, são taxativos. A doação que decorre de um amor cristão é a doação integral com as nossas vidas. Muitas pessoas podem ser abençoadas com aquilo que Deus nos deu, em maior e melhor medida. Isso pode ser recursos financeiros? Pode, com certeza. Nossa igreja, nossos missionários e principalmente os irmãos carentes de nossa comunidade, eles podem ser muito abençoados com os nossos recursos financeiros. Mas a verdade é que essa doação ela vai muito além disso, irmãos. Muitos irmãos não precisarão do seu dinheiro, é verdade, mas precisarão do seu tempo para compartilhar suas aflições e lutas pessoais. Muitos irmãos não precisarão do seu tempo, talvez, mas precisarão da sua casa e da sua família para acolhê-los afetuosamente em seus momentos de dificuldade, em seus momentos de dor, em seus momentos de luto. Essas coisas são, de fato, muito mais difíceis de compartilhar do que o nosso dinheiro. É verdade. Sabem por quê? Porque essas coisas exigem pessoalidade e envolvimento. Dá trabalho? Muito. Quem aqui se envolve com discipulado sabe muito bem disso. Mas não há como a gente amar verdadeiramente os nossos irmãos sem ser pessoal e sem gastar a nossa vida no cuidado uns dos outros. O primeiro passo para isso é crescermos e investirmos em intimidade e comunhão. Quando participamos da vida uns dos outros, nós naturalmente conhecemos as suas necessidades e podemos nos levantar em socorro para com eles. Mas se a gente ficar em casa, isolado, só esperando receber uma mensagem: estou precisando da sua ajuda, irmãos, isso provavelmente nunca vai acontecer. Ou se acontecer, ainda que você se levante em ajuda, isso talvez não esteja refletindo o verdadeiro caráter de um amor cristão. Portanto, amar nos tira da nossa zona de conforto. É verdade. Principalmente por essas coisas que eu falei, mas também porque nós não podemos escolher a quem nós devemos amar. Eis o desafio do amor cristão. Se até os ímpios, irmãos, carregam a imagem e a semelhança de Deus em suas vidas, nós devemos amar também a eles. Nós não devemos amar apenas as pessoas fáceis com quem a gente se identifica. As pessoas com quem é fácil a gente marcar um cafezinho na sexta-feira, ou as pessoas que a gente se junta para compartilhar de um momento de lazer no final de semana. Isso aí é fácil. Na verdade, a gente está muito mais recebendo do que doando. A gente precisa, na verdade, amar pessoas difíceis também. Aquelas pessoas que a gente se aproxima e elas nos repelem. Aquelas pessoas que a gente precisa insistir mais de uma vez para poder se aproximar delas. Nós precisamos nutrir por elas, irmãos, um amor persistente, um amor paciente e um amor incondicional. Esse é o verdadeiro amor que doa, o verdadeiro amor que Cristo nos chama a amar. É esse o amor que Deus demonstrou por nós. Deus não nos amou porque se agradou de nossas atitudes. Deus não nos amou porque viu algo de bom em nós. Nós éramos pecadores. Nós ainda éramos seus inimigos quando Ele deu seu Filho para morrer na cruz para nos salvar. Deus não esperou, irmãos, uma atitude de nossa parte. Nós estávamos mortos. Seria impossível para nós nos aproximarmos de Deus. Mas Deus nos amou primeiro. E só então nós fomos capacitados por seu Espírito a também amar a Ele e uns aos outros. Você já parou para se maravilhar com essa notícia hoje? Aliás, como é que o Evangelho, como é que a boa notícia do Evangelho tem brilhado nos seus rostos dia após dia?
Como é que o Evangelho tem brilhado no seu rosto, no trabalho, na sua família, em casa ou na sociedade? Porque, irmãos, além da virtude do amor, quem foi alcançado por Cristo também testemunha a sua vida através da virtude da alegria. E é isso que o apóstolo Paulo vai chamar e exortar os filipenses no versículo 4. Continuemos a leitura no verso 4 de Filipenses, e aí leremos apenas esse versículo. O apóstolo continua dizendo: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Irmãos, as palavras de ânimo que Paulo profere nesse trecho de sua carta, ele chega aos filipenses em um momento de muita tribulação, em um momento de muito sofrimento, porque, ao que parece, os filipenses estavam sobrecarregados. Os filipenses estavam tristes, cansados, impacientes e, quem sabe, até desistindo da caminhada cristã. E o que Paulo faz é justamente exortar e chamar os filipenses à alegria, a mudar o estado em que eles se encontravam, principalmente dando o seu próprio testemunho. Paulo vai falar do que está se passando com ele mesmo, para falar dos filipenses que eles precisam se alegrar. E o tom com que Paulo vai chamar os filipenses a essa alegria, irmãos, é um desafio para a nossa compreensão lógica. Porque o cenário de onde Paulo vai dizer alegrem-se sempre, não é sentado em um gabinete pastoral, não é do conforto do seu lar, ou nem mesmo abrigado na casa de algum irmão em suas viagens missionárias. O cenário de onde Paulo redige a sua carta, irmãos, é como prisioneiro das cadeias romanas. Paulo está vivendo, enquanto escreve sua carta aos Filipenses, o ponto alto de suas perseguições. Paulo já prevê e já consegue visualizar o martírio que está batendo à sua porta, irmãos. Mas mesmo assim, ele diz com muita alegria: alegrem-se sempre. E não em qualquer fonte que o mundo oferece de alegria. Paulo não diz se juntem, comam e bebam para se alegrar. Paulo diz: alegre-se sempre no Senhor. E ele ainda faz questão de reforçar essa ideia, de repetir o seu argumento para não correr o risco de se passar despercebido a sua instrução. Paulo diz: novamente direi, alegrem-se. Ao contrário do mundo, que deposita suas esperanças em fontes rachadas, que não retém nada, irmãos, os que depositam a sua esperança no Senhor, nutrem o seu amor numa fonte de alegria eterna, numa fonte de alegria que jorra águas vivas, irmãos. A alegria do mundo, ela vai decepcionar. A alegria do mundo, ela é frágil. A alegria do mundo é como poeira. A alegria do mundo é inconstante. Mas a alegria que vem do Senhor, ela é perpétua e ela permanece, inclusive, nas nossas fraquezas. Vejam, por exemplo, que Paulo, em outra carta que escreve aos Romanos, por exemplo, no capítulo 14, ele vai tentar corrigir um entendimento equivocado daquela igreja. Eles estavam entendendo que foram chamados por Deus para se livrarem da lei. Eles vão entender que foram chamados por Deus para poderem ter liberdade, para aproveitar de comida, para aproveitar de bebida. E o que Paulo faz é dizer: ei, não é assim não. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ele ainda completa no verso 18: quem assim serve a Cristo, agrada a Deus e aos homens. E se servir a Cristo agrada a Deus, irmãos, não servir com alegria desagrada a Deus. Ou seja, o inverso também é verdadeiro. E eu não tiro isso apenas de uma conclusão lógica, mas em Deuteronômio, capítulo 28, versos 46 e 27, Deus vai dizer aos israelitas: essas maldições serão um sinal e um prodígio para vocês e para os seus descendentes para sempre, uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor.
ao seu Deus na época da prosperidade. Portanto, irmãos, servir ao Senhor, testemunhando a alegria, não é apenas um privilégio que nós temos para escapar da depressão, da tristeza, das ansiedades, mas é um dever que cada um de nós temos. Isso porque a alegria cristã, o propósito da alegria cristã não é que a gente se sinta bem consigo mesmo, não é que se sintamos bem emocionalmente, mas na verdade o propósito, o grande propósito da alegria cristã é glorificar a Deus. Por isso que, independente do nosso temperamento, ou independente das circunstâncias da nossa vida, nós somos chamados a anunciar a Cristo com alegria. Basta que a gente lembre para o nosso breve catecismo. Em sua primeira pergunta, ele diz que o nosso fim principal é glorificar a Deus, nos alegrando nele. É verdade que nós temos personalidades distintas, é verdade que cada um tem suas realidades, suas lutas diárias, mas é verdade também que em Cristo nós temos a maior de todas as razões para nos alegrar. Uma razão firme, uma razão inabalável e uma razão eterna, irmãos. Eu sei que às vezes parece que a gente está perdido, às vezes parece que a gente está sem rumo, às vezes parece que tudo está caindo à nossa volta. Isso é porque nós vivemos em um mundo ainda sob a maldição do pecado. É porque nós vivemos em um mundo ainda sob o juízo e a maldição de Deus. Mas o que nós precisamos fazer é aprender a nos exercitar, a colocar nossos olhos no futuro eterno que Deus nos prometeu, ao seu lado, nos novos céus e nova terra, e tirar os nossos olhares desta era. Nossa alegria, irmãos, não pode depender da quantidade ou da qualidade dos prazeres que desfrutamos. Esses prazeres, irmãos, são passageiros e circunstanciais, e por isso a nossa alegria não pode estar neles. Nós podemos aproveitá-los? Sim, nós devemos, desde que não seja pecado, logicamente. Mas a razão última do nosso deleite deve ser aquilo que já recebemos em Cristo e aquilo que Ele nos promete para a vida eterna. Nossos projetos podem dar certo ou não. Nossos casamentos podem durar a vida inteira, mas podem acabar depois de alguns anos, infelizmente. Nosso trabalho pode estar de vento em popa, podemos estar trabalhando com aquilo que sempre sonhamos, mas podemos também estar enfrentando o desafio do desemprego. Podemos envelhecer cheios de saúde, mas podemos também enfrentar graves doenças ainda na juventude. Nosso ministério pode estar aí frutificando, pode estar de vento em popa, ou pode estar à beira de fechar as portas. Nossa alegria não pode estar na quantidade de seguidores que temos nas redes sociais. Nossa alegria não pode estar na quantidade de curtidas que nossas postagens têm, porque a nossa única segurança, irmãos, é a salvação que Cristo comprou para cada um de nós. Essa é a verdade que nunca mudará, e é nela que deve estar a nossa alegria. Observem, por exemplo, o que Cristo diz aos seus discípulos. Os discípulos vinham voltando da missão alegres, vinham voltando da missão orgulhosos, porque viam os discípulos se submetendo e sendo expulsos da sua autoridade. E o que Cristo diz a eles é: não se alegrem porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Eu sei que às vezes é inevitável, irmãos, nos sentirmos tristes. Por vezes a vida é tudo menos alegre. E parece que a confiança na salvação nem sempre funciona como antídoto contra a tristeza. Às vezes nos entristecemos por causa do pecado ou por causa da disciplina do Senhor. Outras vezes nós somos atribulados e tentados pelo mundo e por Satanás. Mas em Deus nós encontramos resposta para todas as nossas aflições.
se é a disciplina do Senhor ou se é o pecado que está lhe entristecendo, irmão, a palavra que eu tenho para dizer é alegre-se, porque a tristeza por causa do pecado é um sinal que Deus está movendo o seu coração de volta para Ele. Se seu coração está triste por causa da disciplina do Senhor, o Senhor disciplina quem ama e a quem quer bem e a quem quer de volta perto de vocês. Existem várias pessoas que encontram sucesso no pecado que cometem, em suas iniquidades. Para essas, o Senhor as abandonou em suas iniquidades. O Senhor abandonou em suas concupiscências e elas vão passar a vida inteira tendo sucesso em seus pecados. Mas para os eleitos do Senhor, o pecado incomoda. Para os eleitos do Senhor, o Espírito lhes incomoda por conta do pecado e o Senhor os disciplina por causa do seu pecado. Por outro lado, se a nossa tristeza se encontra nas atribulações do mundo, ou mesmo nas tentações de Satanás, a palavra de Deus é: no mundo tereis aflições, mas o Senhor venceu a todas. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Portanto, meu irmão e minha irmã, busque ao Senhor, se derrame em sua presença, junte-se a Davi orando: faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, devolve-me a alegria da salvação. Que tempo você tem passado? De bonança, de alegria ou de tribulação e sofrimento? Independente, meus irmãos, do tempo que temos passado em nossas vidas, o Senhor nos chama a contemplar o verdadeiro motivo de alegria, a nossa salvação. No Senhor, nós temos proporcionado a verdadeira paz para qualquer circunstância. E este é o nosso terceiro e último ponto. A verdadeira alegria nos proporciona a bênção da verdadeira paz. E eu peço que vocês leiam comigo os versos 5 a 7 da carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo 4. O apóstolo vai continuar: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A amabilidade que Paulo expressa nesse trecho, irmãos, ela é uma virtude que nós podemos compreendê-la melhor se nós utilizarmos a tradução da Nova Almeida atualizada, por exemplo. Quando ela vai, ao invés de amabilidade, utilizar o termo moderação de espírito. E essa amabilidade, ou essa moderação de espírito que Paulo está chamando os filipenses a ter, e que diz que deve ser conhecida por todos, ela diz respeito àquele sentimento de tranquilidade, aquele sentimento de não se deixar abater pelas adversidades ou pelos aborrecimentos enfrentados em sua vida. E a razão pela qual nós podemos ter essa tranquilidade, essa paz, Paulo diz logo em seguida: porque perto está o Senhor. Por mais que a situação dos filipenses fosse de ataques e de perseguições violentas, irmãos, aqueles irmãos não precisavam se desesperar. Aqueles irmãos não precisavam responder com desespero ou mesmo com vingança aos ataques sofridos. Isso porque a proximidade do Senhor que Paulo justifica, perto está o Senhor, ela nos conforta de duas formas. Em primeiro lugar, o Senhor está perto porque a sua vinda se aproxima, está cada vez mais próxima do dia em que Ele virá, julgará o mundo e dará descanso aos seus. Por outro lado, o Senhor está perto porque sua providência já nos socorre hoje. Portanto, nem os filipenses e nem nós precisamos andar ansiosos. Antes, nós devemos, com nossas orações e com nossas súplicas, lançar
sobre Cristo as nossas ansiedades e tudo aquilo que nos afadiga. E a promessa é: a paz de Deus nos dará descanso. E a paz de Deus, irmãos, é diferente da paz que nós buscamos e da paz que nós nos esforçamos para ter. Porque a paz que nós nos esforçamos para ter é aquela paz que nós passamos a noite rolando na cama de um lado para o outro, pensando em como resolver determinado problema. A paz que nós nos esforçamos para ter é através de um plano de saúde que contratamos, da previdência privada que investimos, ou do seguro do automóvel que a gente tanto espera por ter. Outros, por outro lado, ficam inertes, achando que, como diz a música dos Titãs, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. E na verdade é que quem descansa no Senhor, irmãos, não depende das oscilações do mundo. Quem descansa no Senhor não depende sequer das oscilações de suas próprias emoções. Porque quem descansa no Senhor tem a paz que excede todo entendimento. A paz que dominará não só sua mente, mas principalmente o seu coração. E mente e coração juntos compreendem a integralidade da nossa alma. Se lembram, lá no Éden, a paz foi o aspecto mais afetado pela entrada do pecado no mundo. Nós perdemos primeiramente a nossa paz com Deus e passamos a fugir dele e nos esconder dele. Perdemos também a paz com nós mesmos e passamos a viver uma busca frenética por aquilo que preenchesse o lugar de Deus nas nossas vidas. E perdemos também a paz com o nosso próximo e com toda a criação, passando a vivenciar toda a sorte de conflito uns com os outros. Assassinatos, adultérios, desastres naturais passaram a ser a rotina da nossa sociedade. Mas a boa notícia é que o perdão que Cristo conquistou para cada um de nós reverteu a paz que nós não poderíamos reverter. O perdão que Cristo conquistou para nós reverteu a nossa paz com Deus. E a partir da reversão da nossa paz com Deus, agora nós somos habitados por seu Espírito. E por isso agora nós somos capacitados. E nós somos chamados a nos esforçar para restabelecer a paz uns com os outros. E para ter a paz interior em cada um de nós. Em Romanos 12, naquele versículo, naquele capítulo que Paulo está chamando os romanos a não se amoldar aos padrões do mundo, lembram? Não se amoldem aos padrões do mundo, mas sejam transformados pela renovação de vossas mentes. No verso 18, Paulo vai dizer: façam todo o possível para viver em paz com todos. Portanto, a paz com o nosso próximo e a paz com nós mesmos é um ato de rebeldia contra os padrões do mundo, contra o pecado e contra a nossa própria natureza pecaminosa. A paz, irmãos, é o desejo sincero de um coração regenerado por Deus. Quando nós persistimos em não ter paz com algum irmão, ou não se esforçar para ter paz com alguém, é o mesmo que nós dizermos para Deus: eu não te amo o bastante para perdoar ou para amar aquela pessoa e para ter paz com ela. Eu sei que existem muitos desafios em perdoar algumas pessoas, principalmente aquelas que nos causaram algum mal. Às vezes é uma verdadeira luta espiritual, irmãos. Mas no nosso coração deve haver, no mínimo, o desejo sincero para restabelecer a paz. Porque se a gente estiver acomodado, se a gente estiver contente em permitir que a falta de paz habite em nosso coração, a gente precisa perguntar se a gente compreendeu realmente a mensagem do Evangelho. A gente precisa se perguntar se nós compreendemos o tamanho do perdão que recebemos de Deus. E daí a gente precisa se examinar profundamente diante do nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Portanto, o que eu quero lhes convidar hoje é a não se acomodar com o rancor ou com a indiferença por alguém que habita em seu coração. Se nós formos alcançados genuinamente por Deus, cabe a nós
o primeiro passo para o restabelecimento da paz. Mesmo se não formos nós os responsáveis pela quebra dela, irmãos. A gente não precisa ficar esperando até espremer a última gota de remorso do nosso irmão, por causa de um pecado ou de uma falha que ele cometeu contra nós. A pessoa, se Deus agisse assim conosco, se ficasse esperando que a gente sofrer até a última circunstância, até o último minuto da nossa vida, para só então liberar paz, que inferno viveríamos, irmãos? Que esperança haveria para cada um de nós? Portanto, dê o primeiro passo. Se errou, não se demore, tome a iniciativa de pedir perdão, primeiramente a Deus e contra quem você errou. Por outro lado, se lhe magoaram, ore e peça do Espírito Santo do Senhor para lhe capacitar a perdoar verdadeiramente quem lhe magoou. Mas por outro lado, se você está apenas do lado de fora, observando a rixa entre dois irmãos, ou observando alguma contenda entre familiares, ao invés de tomar partido, e ao invés de colocar mais lenha na fogueira, seja você a chuva fresca que vai abrandar e apagar o fogo de toda contenda. Seja você aquele que vai ter as palavras de sabedoria que Provérbios nos ensina a ter. As palavras que, ao invés de despertar a ira, e ao invés de ferir como espada, que elas tragam cura, que elas desviem a ira. Foi para isso que o Senhor nos chamou, irmãos. O Senhor nos chamou para que, alcançados por Ele e agora vivendo a nova vida, os nossos corações e as nossas mentes sejam transformados. E com corações e mentes transformados, nossos relacionamentos e os nossos sentimentos poderão ser redimidos também. As nossas intenções e as mais profundas motivações de nossos corações, elas são purificadas e santificadas de glória em glória, quando o amor de Deus e quando o fruto do Espírito está amadurecendo em nossas vidas. Eu não sei se você foi triste ou se foi feliz em 2024, principalmente eu não sei quais foram as razões que você considerou para chegar à sua conclusão. Mas o que eu sei é que se em 2025 nós vivermos de acordo com o que Cristo conquistou para cada um de nós, o nosso amor, a nossa alegria e a nossa paz, elas terão um firme fundamento. Um fundamento fiel, um fundamento constante, um fundamento imutável e eterno. Como é que a gente não vai amar mais em 2025 se Cristo nos amou tanto ao ponto de morrer numa cruz por cada um de nós? Como é que a gente não vai ter mais paz em 2025 se o nosso futuro em novos céus e nova terra está guardado, está conferido, está garantido por nosso Senhor Jesus, irmãos? E como é que nós não teremos mais paz se o Senhor está perto, está atento e está cuidando de cada uma das nossas necessidades? Por outro lado, se você não consegue se identificar muito com essas realidades e com essas verdades que ouviu hoje, porque ainda não entregou sua vida a Cristo, ou ainda não se chegou a Ele em fé e arrependimento, que você faça isso hoje, que você não espere mais nem um minuto. Portanto, não saia desse lugar sem acertar as contas com seu Criador, porque um dia você terá que prestar contas por suas ações e por seus pecados. Não sei se daqui a 50 anos ou se daqui a 50 minutos. O que eu sei é que é melhor sermos julgados pelos méritos de Cristo do que pelos nossos próprios méritos. Portanto, achegue-se agora ao trono da graça. De lá, nós temos um justo juiz, alguém que se compadece, que está disposto a liberar perdão para cada um de nós. E nada poderá nos arrebatar do seu grande amor. O desafio, irmãos, é a nossa incredulidade. O desafio é confiar e descansar nesta verdade para podermos amar, nos doando, testemunhar a alegria e ter a verdadeira paz no Senhor. Portanto, a nossa oração hoje é pedindo ao Senhor por fé para crer nestas verdades. Fé
para termos nosso nome escrito no livro da vida, fé para transformar nossas atitudes externas e principalmente fé para a santificação dos nossos sentimentos. Portanto, eu quero lhes convidar a baixar as suas cabeças, fechar os seus olhos e orar a Deus neste momento, pedindo do seu Espírito para transformar e santificar nossas vidas.